Este é um vídeo que não termina quando acaba. Ao final dele, você pode continuar conversando sobre esse assunto com um assistente que está aqui na descrição. Porque às vezes um vídeo desperta sentimentos que ficaram um tempo demais aí guardados dentro de você. E o assunto que a gente vai falar hoje é sobre pais e filhos que ainda se amam profundamente, mas já não conseguem mais conversar de verdade. Porque às vezes algumas relações entre pais e filhos vão ficando silenciosas sem que ninguém perceba exatamente como isso começou. E então, pai e filho passam anos falando sobre trabalho, futebol, dinheiro, coisas práticas, mas nunca sobre o que realmente importa. Assim, algumas relações entre pais e filhos vão ficando silenciosas sem que ninguém perceba exatamente quando é que isso começou. E às vezes, o filho cresce tentando ouvir do pai algo simples. Olha, eu tenho orgulho de você. Mas essa frase nunca chega. E então, ele aprende a viver tentando provar valor o tempo inteiro. Outras vezes é o pai que sofre em silêncio, porque sente que o filho se afastou, que já não conversa mais, que responde com pressa, que parece distante, mas também não sabe como diminuir essa distância. E o tempo vai passando, as conversas ficam cada vez menores, e o pai pergunta: está tudo bem? O filho responde: está. E aí a conversa termina ali. Muitos homens cresceram em famílias onde sentimentos nunca eram conversados, onde chorar era fraqueza, onde o carinho era silencioso, onde o amor significava trabalhar, sustentar, continuar. Então existem pais que amam profundamente os filhos, mas nunca aprenderam a demonstrar isso. E existem filhos que passaram tantos anos esperando afeto que acabaram transformando mágoa em distância. O problema é que o silêncio vai endurecendo os dois lados, até que pai e filho começam a agir como estranhos educados. Moram perto, se encontram, se cumprimentam, mas emocionalmente já não conseguem se alcançar. E talvez o mais triste seja isso. Ninguém consegue explicar exatamente quando a relação esfriou. Porque muitas relações entre pais e filhos não quebram de repente. Elas vão se afastando aos poucos. Uma conversa evitada, um sentimento não dito, uma crítica repetida, uma decepção silenciosa, até que o diálogo desaparece. Talvez seu pai também carregue dores que nunca conseguiu colocar em palavras. Talvez ele tenha sido criado por alguém emocionalmente frio. Talvez nunca tenha aprendido a pedir desculpas. Ou talvez demonstre amor apenas de formas que você nunca conseguiu perceber. E entender isso não apaga feridas, mas às vezes ajuda a enxergar a história com menos raiva. Nem toda relação entre pai e filho será perfeita. Talvez algumas conversas difíceis ainda levem tempo, mas talvez certas feridas ainda existam. Mas às vezes um pequeno movimento já muda muita coisa. Uma ligação, uma mensagem, uma conversa honesta, ou até a coragem de quebrar um silêncio que já dura anos. Porque algumas relações não precisam voltar a ser perfeitas, elas só precisam voltar a ser humanas. E se esse vídeo despertou lembranças difíceis, ou fez você pensar na relação com seu pai ou com seu filho, o assistente que está aqui na descrição pode continuar com essa conversa com você. Às vezes, organizar sentimentos antigos é o primeiro passo para compreender dores que ficaram tempo demais em silêncio. Para encerrar, compreenda isso. Muitos pais e filhos ainda se amam profundamente, só que nunca aprenderam a dizer isso de maneira certa.